Olá pessoal, mais uma vez cá me faço presente no nosso espaço de conversa sobre a temática educação em Angola. Conforme eu já havia anunciado em alguns momentos desse nosso espaço de conversa, eu terei a presença de ilustres convidados, né, que vão também falar um pouco sobre as suas pesquisas, suas temáticas investigativas. E desta vez, né, eu gostaria muito de antemão agradecer a presença do meu irmão aqui, colega e pesquisador angolano, Alberto, né, que tem pesquisas interessantíssimas a respeito daquilo que é a problemática na educação em Angola, né. Melhor do que ele para se apresentar, né, e ele então, Alberto, fala um pouco aí quem é o Alberto, né, de onde vejo em Angola, e há quanto tempo já estás aqui no Brasil? A título de introdução, pelo Ah, menos. olá, saudações a todos e a todas para quem nos acompanha. Prazer, aqui eu sou Alberto Bulangue, sou angolano, sim, pesquisador. Na verdade, eu estou aqui no Brasil a caminho de 7 anos. Morei um pouco na Bahia, onde eu fiz a minha graduação em letras. Atualmente, agora eu estou aqui juntamente com o doutor Hum. Gilson, que deve fazer um mestrado em educação aqui no programa, mais concretamente na linha de políticas educacionais. Então, basicamente é isso. Acredito que nós vamos indo Desenvolvendo assim. desenvolver, mas para início de conversa, essa é basicamente mais a introdução. De Angola vem de onde? Ah, Qual legal. província, Então, bairro, município? na verdade, eu sou natural do Ambo, né, onde Boa. eu praticamente, né, me entendo como pessoa, assim, e Sim. não essa é a minha terra de pertencimento, mas praticamente a minha vida é mais acadêmica, assim, onde mais tive esse certo desenvolvimento foi em Luanda. Então, eu nasci no Ambo, mas acabei ficando em Luanda, e no município de Sanzanga, Ah, ok. meu bairro é São Pedro da Barra. Ah, ok. Eu frequentei muito a 12 de julho, Isso, se isso, não me engano. aí No, perto da no lixeira, né? comitê, Aí perto, no aí campo do no Progresso e Progresso. tal, né? Eu gostei muito de um teu sobrenome, Hum, Camundongo. hum. Eu ouvia muito esse nome quando eu ia ver teatros aí no Zingambando e tal, mas nunca sabia o significado dele. Significa alguma coisa que querias compartilhar? Então, Que é um Camundongo, nome, sei lá, me traz boas memórias, sabes? sim, Camundongo, para nós africanos, assim, corretamente, né, angolano, Camundongo significa, era um nome, era dado àquelas pessoas que eram natural Sim, de Luanda, sim. né, que eram os Camundongo. Ah, Então, entendi. assim, Ah, quando é, então. Por isso que eu estava achando esse nome aqui, meu. Então, Pô. os Camundongos foram, assim, são os povos nativos, né, que eram Ah, lá de Luanda, então eles eram chamados de Camundongo. Mas eu, como nasci no Ambo, concretamente, acredito eu que deve ter uma linhagem, alguma né, alguma coisa. coisa por trás disso. É, Então, é. Camundongo, no Brasil já sabemos que tem um nome, assim, que significa rato. Ah, É é? rato, rato. Não Camundongo sabia. aqui no Brasil é Caraca. rato. Mas para quem é de Angola, Camundongo não é rato, Camundongo é nato, né, uma pessoa Não. nato de Luanda. Então, conforme eu já venho anunciado aqui no nosso espaço, nós somos jovens acadêmicos angolanos que estamos aqui no Brasil já há uns anos, né? Então, por exemplo, o meu irmão Alberto, conforme ele falou que ele veio da Bahia, que é uma região nordeste, né? Exatamente. Eu também vim do Ceará, então tivemos quase próximos aí no Nordeste, pela Unilab, só que a Unilab, que é onde ele estudou, foi a da Bahia, né? De São Francisco do Conde, né? Exatamente. E eu estive no Ceará, em Redenção. Então, o meu colega, ele tem pesquisas interessantíssimas. Eu, inclusive, quando eu logo soube que ele pesquisa a temática Simprof em Angola, né, que é um movimento sindicalista eh, do movimento dos docentes em Angola, eu fiquei muito interessado em querer, em desejar, perdão, trazer ele para o nosso espaço para ele falar um pouco sobre, porque nós em Angola ainda somos muito miúdo nesse tipo, nesse campo investigativo, né? Eu não sei se ele é o pioneiro, mas eu andei aí a fazer algumas buscas na internet, vi também que tinha algumas referências. Então, meu caríssimo, fala-nos um pouco então sobre o que é o Simprof, como se, como tu chegou, né? Porque eu também venho falando nas minhas falas, nos meus vídeos aqui,
contando um pouco da nossa aproximação, porque nós como pesquisadores, né, às vezes entramos para um campo de pesquisa Ah, por alguma coisa. sim. E no teu caso, o que é que te levou aí pelo Simprof? Então, bem, na verdade, como eu expliquei aqui para o Gilson, né, para quem está nos Sim, acompanhar, que eu sou formado em letras, né, assim, querendo ou não, eu precisaria ter feito um mestrado mais voltado para os estudos da linguagem. sim, Mas eu, no começo da minha graduação, eu já venho, assim, lutando, né, com um desejo realmente de fazer mestrado em educação, né? Primeiro porque sim, existe uma vontade própria, que é um desejo meu, e porque também olhando muito o contexto do nosso país, né? Quando a gente, por exemplo, pensa sobre educação, fala sobre educação. E apesar dos seus avanços, nós não acreditamos que existe algum desafio, sim. né? Quer seja técnico, pedagógico, administrativo, que tem moldado aí o nosso contexto. Mas como é que eu chego para o Simprof? Na verdade, eu chego pelo Simprof Aqui, por conta. Primeiro, é que quando a gente está aqui no mestrado, a gente vai entrando com matemática, depois vamos sim, acabando moldando, vamos sim, acabando trocando. Aí eu cheguei no Simprof, primeiro por conta em Angola, concretamente, acho que antes da pandemia, acho que na pandemia ou antes da pandemia, houve um processo de manifestação. Então, houve um percurso, né, aí que envolveu essa paralisação das aulas aí sim. em Angola e ficou curioso para saber quem estava por detrás A daquelas, liderança, né? quem estava por detrás A daquele, liderar o isso, movimento e exatamente. tal. Quem estava por detrás daquela liderança, daquela paralisação? Obviamente que era o Simprof, né, que era o Sindicato dos Professores de Angola. Então, assim, eu chego no Simprof por conta desse processo, que eu chego Sim, aqui na universidade e analisando essa troca de temática, até então que eu poderia, de certa forma, olhar para o que estava acontecendo em Angola e sim, aquilo poderia ser uma fonte de inspiração para a gente sim, poder escrever. Então, eu chego no Simprof por conta disso, né? É um processo de escolha e eu olhei que realmente precisaríamos estar falar do que o que está acontecendo e sim. isso realmente estava mudando o cenário. Então chegou no simples mais por conta disso, né? Por um processo mais de observação assim, conversa também com a orientadora, uma vez que a Sim, minha orientadora ela também trabalha muito essa questão da valorização docente, sim, e eu precisaria compreender o que que nós chamamos, o que que a gente está chamando de valorização docente no contexto angolano, né? Como é sim. que se caracteriza? E obviamente que eu poderia pegar mais o Simprof, em vez de pegar o sindicato dos professores do ensino superior, mas eu achei melhor trabalhar com o Simprof. Não quer dizer que a pesquisa que encontra-se a desenvolver aqui na Federal de Curitiba, ela foca-se basicamente o historial, né? O É, movimento político que envolve no Simprof. Conta-nos um pouco como é que tem sido, qual é o maior desafio em relação ao material que tens trabalhado para poderes então desenvolver a sua pesquisa sem muitos sobressaltos. Tem sido certo. muito difícil? Tens alguma relação com o movimento que esteja a disponibilizar algum material? Nem por isso. Primeiro, né, dizer que realmente a temática do Simpros é uma temática assim, é pouco debatido, principalmente nas nossas academias, Sim, produções. Encontrei poucos materiais sobre o Simprof, né? E diante disso a gente precisa, como acadêmico, a gente precisa sempre correr atrás. sim, sim, Independente se tiver uma dificuldade, a gente precisa sempre procurar forma e mecanismo de como conseguir sim, essa temática. Então, é, até então momento eu não tive contato com nenhum membro do Simprof, sim, é mesmo uma vontade própria minha correr sim, atrás desse material. E realmente, pouco se fala sobre o Simprof sim, e do que eu encontrei sobre o Simprof são coisas assim mais introdutórias, sim, né? Acredito que talvez um pouco a lei sindical também, que mexe um pouco também com essa sim. questão e tudo mais. E um elemento crucial que eu digo que assim foi o pano do fundo é o estatuto do Simprof, Ah, entendi. porque assim não se fala do Simprof sem saber, Ser, porque os qual é, sindicatos precisam, né, sim, qual é a ter base, a base. quais são os princípios E exatamente. que eles defendem. Eu acho, assim, pessoal, eu acho a pesquisa do nosso irmão, eu sempre falo para ele, eu vou falar publicamente, que para mim é uma das temáticas que deve ser abraçada. Por quê? Porque nós em Angola, eu me incluo porque eu sou nesse movimento da academia também,
eu já venho falando sobre isso, nós clamamos muito pela melhoria da educação em Angola, e eu vou até compartilhar com o meu colega aqui, Alberto, vou chamar de irmão, colega, Irmão, amigo, colega, tudo. Aqui não temos restrições. certo. E eu venho falando muito sobre isso, Alberto. Uhum. Eu percebi o que lendo alguns textos. Sim. Nós em Angola, né, temos o nosso Estado angolano tem implementado inúmeros documentos, né, para a sociedade angolana Exatamente. dentro do campo da educação. Sim. E quando a gente vai pegando, vai fazendo a revisão desses documentos, a gente consegue entender aquilo que é o princípio defendido pelo Estado. Certo. E muito desse princípio, ele diz muito sobre o direito fundamental, Isso. né? Uhum. Que é a educação, que é um direito fundamental. Mas agora tem-se percebido, alguns pesquisadores têm percebido que, olha, se nós temos esses documentos, a literatura está disponível, né? É um documento de utilidade pública. Nós podemos acessar isso, alguns, claro, não são todos, né? Aqui nas plataformas digitais. Se está lá tudo escrito, se tem lá tudo bonitinho, documentado, a visão que o Estado tem para a educação em Angola, o porquê que a gente está numa situação em que se encontra hoje. E percebeu-se então que Uhum. já não adianta a gente cobrar muito do Estado, né, a respeito das implementações das políticas públicas, se as mesmas que existem não se efetivam. Ou seja, Exatamente. precisamos ter aquelas que estão presentes atualmente, serem efetivadas. Por exemplo, se nós falamos muito sobre a questão da merenda escolar. Sim. Então, as leis de base de 2021, de 2016 e mais alguns decretos que eu já pude revisar, elas já asseguram isso como um direito para a criança. Certo. Isso não é uma coisa atual, já Uhum. tem um histórico, mas atualmente a gente não vê essa efetivação. Ou seja, então, nós temos alguns documentos, né, que falam sobre melhorias para a educação em Angola. O problema que vivemos hoje na situação angolana é a Uhum. efetivação desses documentos. Isso, exatamente. E é onde eu quero chegar na tua pesquisa. Eu acho que o SimProf, que também é uma categoria muito importante, porque é aquilo que teve uma pesquisa de um pesquisador angolano, que eu já citei aqui no nosso canal, que é o Faustino Chichelele. Eu acho que ele deve ser do Ambo, da região sul. Ele fez uma pesquisa em 2020, né? Que ele pesquisou eu nem me lembro a temática, mas ele faz um estudo sobre alfabetização, sobre alguma coisa sobre alfabetização no Ambo, na região sul de Angola. E ele traz essa questão que nós em Angola temos professores com quarta classe a darem aula, né, para o ensino primário ainda. É uma pesquisa de 2020. Então, o que eu estou querendo trazer nessa fala é que se o SimProf, e ele conta o quê? Ele também revela na pesquisa que o professor que vai para a sala de aula atender o ensino primário ou secundário, ele meio que fica na escola durante algumas horas que ele tem que cumprir a sua carga horária, mas dali ele já corre para ir fazer um outro trampo. Exatamente. Que é um outro trabalho, o brasileiro fala trampo, que é um outro trabalho, porque ele precisa juntar um pouco no que ele ganha na docência com aquele biscate que ele vai fazer para ao final do mês ele sustentar a sua família. Exatamente. Então é importante a pesquisa do nosso irmão Alberto, por quê? Porque o SimProf, na minha visão, deve ser um movimento abraçado por todos. Por quê? Porque é eles que vão dar voz àquilo que o corpo docente em Angola, a nível nacional, porque é um movimento nacional, né? Clamam pelas melhorias salariais e pelas condições de trabalho. Então, quando eu convido o nosso irmão para falar um pouco sobre o SimProf, é mesmo para divulgar mais isso, para que o movimento também toma conhecimento de que eles não estão só. Né? Nós aqui na diáspora também estamos a olhar o SimProf, porque eu, não sei o meu irmão aqui, eu pretendo me retornar para o país e eu quero muito contribuir com aquilo tudo que eu estou aprendendo aqui. Então, mas a questão no Brasil não está a ser muito interessante, porque eu costumo falar que aqui no Brasil eu não me formo simplesmente para o final do curso ter o diploma, mas a vivência, né, as observações que eu venho fazendo a respeito da estruturação do sistema, né, da dinâmica da educação no Brasil, tem me ensinado muito. E a tua orientadora, porque eu também tive uma aula com ela, ela
foi para mim uma pessoa muito importante Professor naquilo que foi o André, meu entendimento sim. sobre os movimentos sindicalistas a nível do Brasil, né? Uhum. E estamos aqui com uma referência, Ah, né? Que daqui a pouco vai produzir trabalhos a respeito do que ele vem se interessando, que vai servir para muitos sim, que vêm lá, né? Falar muitas gerações futuras ou sim. mesmo as atuais. É, E então, e como é que você está em termos de pesquisa? Está prestes a fazer a qualificação? O trabalho sim, sim. tá, Mas então, Gilson, na verdade, quanto a essa questão do nosso trabalho, ele tá indo bem. Assim, estamos na reta final. Claro que nós já sim, estamos praticamente a qualificar, estamos apenas sim, aí a terminar alguns elementos da própria dissertação. sim, E claro que a nossa temática, no caso, é o sindicalismo em Angola, né? Mas concretamente a gente está a analisar o Simprof, sim, prof, sim, né? Que é uma categoria sim. sindical, né? De Angola também, mas que volta mais Assim para os como professores. o MEA, né? Movimento dos Isso, Estudantes de Angola. exatamente, exatamente. Porém, a gente vai, a nossa pesquisa inicialmente no mestrado é apenas fazermos uma pesquisa introdutória, né, daquilo Sim, que é o Simprof, porque não se fala de tudo no Simprof e no mestrado. É uma coisa que entender. você vai indo, 2 anos. você vai indo apenas pegar alguns elementos do que, né, que são novas, né, para, de certa forma, trazer essa curiosidade para os sindicatos. Mas, assim, desculpa, para os leitores e os futuros pesquisadores também. Sim. Mas, em suma, a nossa pesquisa está praticamente quase terminando, né? Então, Hum, assim, falta só apenas alguns elementos aí e a gente pretende futuramente também, quem sabe no doutorado, né? sim. Continuar Eu naquela ficaria. parte. É, Então, o meu irmão, ele pesquisa também. Ele tem também um artigo que ele publicou, que nós já comentamos aqui no bastidor, que eu gostei muito. Eu acho que o que ele escolhe como temática, eu não sei, né? Eu, sei lá, acho que é muito importante. Eu vejo a importância naquilo. Que ele tem o Simprof, que eu estou ali cutucando para ele prosseguir, mas também tem uma temática que ele pesquisa ali, aham, que é bem interessante, a questão do que ele publicou aqui, as considerações sobre a contextualização do consideração pensamento linguístico em gramática da língua quimbundo do século XXI. 21. Pô, achei muito rico essa temática. Não, século XVIII, século XVIII. 18, É sim, 18, perdão, 18. 18. É. Eu achei muito. Eu vou Ah, disponibilizar esse trabalho aí legal, nos comentários. legal, legal. É um trabalho que eu sugiro a leitura, é muito Uhum. rico. Certo. Nós temos poucos estudos em Angola que falam sobre questões que ele pesquisa, então por Sim, isso é que eu me alegro muito em estar a compartilhar isso, porque é aquilo que eu costumo também falar, que sim, aqui eu comentei isso no primeiro vídeo, que sim, existem bons pesquisadores africanos, sim. sobretudo angolanos, que se encontram, porque aqui também vai passar os estudantes de outros países que Isso não é são legal, angolanos, legal. né, Muito bom, que eu muito bom. pretendo trazer, mas no que diz respeito aos pesquisadores angolanos, eu vejo na área da saúde, Uhum. na área da engenharia e na área da educação, né, É, tem pesquisas muito interessantes. E muitas realmente. das vezes elas são engavetadas aqui nos bancos de dados do Do Brasil. Brasil, E nós em Angola, como não temos muito acesso à na internet, como internet, também sim. a cultura da leitura ainda é muito É, miúda, então esse espaço é uma forma também de promovermos aquilo que está a ser as é, nossas pesquisas, né? A uhum, nossa existência, exatamente. porque nós precisamos dar voz, Sim. né, Inclusive, àquilo que nós desculpa só, somos. Sim, inclusive até as próprias universidades brasileiras, elas sim, ganham muito com as produções acadêmicas africanas. com Isso, de certeza. certa forma, também, né, acaba alavancando a própria instituição, Sim, né, os méritos, inclusive. A sim, gente vai pensar, por exemplo, anualmente, quantas produções acadêmicas são feitas por sim, estudantes africanos, sim. que se isso realmente o nosso Estado tivesse um pouco mais de vontade para investir, de certa forma, Investir, não aqui na diáspora apenas, mas também para. A gente sabe que internamente. Angola também tem pesquisadores que têm vocação, né? Sim, Tem vontade própria de sim. escrever. Só falta a oportunidade que você falou, né? Oportunidade, Então, assim, eu acho que nós realmente, agora, digamos assim, essa geração, né, que está vindo, é uma geração muito determinada, sim. com conhecimento, e como disse aqui muito bem o Gilson, não só apenas na educação, mas em todas as Em áreas do todas as áreas, é conhecimento. Então, verdade, é verdade. acreditamos que tem sido bem legal. Então, acredito, assim, a gente está aqui no Brasil, produzir, escrever. Quem vai ler muitas vezes essa nossa pesquisa são os Aí veja próprios o público brasileiros. E às brasileiro. vezes são questões que remetem mais ao contexto E angolano. atuais em Angola, E sabes? seria bom, por exemplo, o Estado, os colegas terem esse acesso para a gente realmente termos
um panorama daquilo que nós estamos a enxergar, né? Do Sim, que o país, como o país está está caminhando caminhando sobre a em termos do educação. conhecimento científico das Exatamente. diferentes áreas. Por exemplo, eu estava a conversar aqui com o meu irmão no bastidor e eu me interessei muito também em trazer um outro convidado que eu sei que desenvolveu uma pesquisa aqui Aham, no Paraná, aqui na Federal de Curitiba, que pesquisa sobre a questão do banco de dados. sim. Então eu achei muito interessante e eu vou fazer o possível de trazer também aqui. Por que eu estou falando sobre isso? É justamente isso que a gente está conversando. A gente tem muitas boas pesquisas aqui no Brasil que são produzidas, que pensam Angola, mas elas acabam por ser engavetadas aqui. Não direi engavetada, mas elas é disponível nos bancos de É. dados desse país, né, que não é um erro, não é Sim, uma sim, coisa sim. problemática, porque afinal de contas nós estamos a estudar aqui. E a palavra que resume a nossa permanência no Brasil é a oportunidade. Aham, Eu acho que para exatamente. mim o que resume aqui no Brasil é a oportunidade. Nós temos as condições mínimas criadas para que possamos estar aqui Uhum. nessa sala de estudo, realizando as nossas pesquisas, né? Temos acesso à internet, a É, universidade tem um saneamento básico, é. né? Tem internet disponível, tem água disponível, os banheiros estão disponíveis. Então são questões que parecem mínimas, mas Aham, são fundamental é, para aquilo que é a nossa estabilidade emocional, né? Porque nós é. precisamos estar bem Sim, emocionalmente sim. para realizarmos o nosso estudo, as nossas Exatamente. pesquisas. Eu Exatamente. não sei quantos artigos você lê por dia, mas eu, pessoalmente, devo ler para aí uns 15 artigos Não, perfeito, é muito durante o bom. dia. Muito Eu bom. acordo, faço os meus pequenos afazeres e quando eu me coloco de frente ao computador, é Sim, leitura atrás é de leitura, leitura, até sim. eu começo desde da manhã, vou terminar às 17. É. Então, é um esgotamento emocional muito intenso. E que se a gente não tiver o básico disponível ali, no dia Uhum. seguinte a gente não vai ter energias, né? Exatamente, exatamente. E nós precisamos velar pela qualidade, nós precisamos velar pelo que é estabelecido dentro do campo da ciência científica, né? Porque nós Uhum. não podemos, ele, por exemplo, está a pesquisar o SimProf. Ele não vai falar do SimProf só por falar, porque tem uma experiência sobre. Ele precisa também fazer esse diálogo, né? A experiência e a realidade, e poder então fundamentar isso num documento, porque nós em África, né? Eu gosto muito de não terminar minha fala para trazer outras Ah, outras questões. questões. Nós em África, durante muito tempo, nós sabemos que para o africano isso é um pouco histórico, né? Tem uma referência, um autor já falecido, que é o Amadou Ampateba, que Sim, ele sim. fala muito sobre a questão da Da oralidade. oralidade, sim, E sim. nós em Muito África legal. temos muito isso, né? Nós Uhum. somos É uma uma sociedade sociedade em oralista. que a palavra muitas das vezes tem mais força do que um documento, É, né? O porque. nosso acordo oral vale mais do que um papel, uma assinatura. Então, nós estamos a viver tempos diferentes, onde só já não se espera mais que o Gil consiga falar sobre a educação, que Sim, o Alberto chegue a falar sobre o Simprof. Nós precisamos deixar registros escritos, né? sim, é. E esses registros são avaliados por uma equipa científica, né? Que a gente, quando escreve um artigo, passa por uma avaliação por revisores, e daí, quando eles dão a aceitação, o mesmo é publicado, e nós Sim, esperamos que esses trabalhos sirvam de subsídios para as futuras gerações, exatamente. né? Uhum. Então, eu quero muito parabenizar o Alberto, né, por Uhum. trazer essa pesquisa, que eu acho, né, na minha visão, que vai enriquecer muito. É, É uma pesquisa, ele está a trazer questões introdutórias, sim. mas se daqui, depois do mestrado, que são 2 anos, daqui para frente, ele decidir abraçar, é, explorar mais essa temática no doutorado, que são 4 anos, acredito que Aham. poderá ter mais É, vamos ter mais arcabouço, né? enriquecimento, Vamos, mais fontes, mais né? fontes, sim. Para que possamos então ter uma base de estudo em Angola Uhum. de forma diversificada, né? De É, pessoas que estudam sobre o Simprof, sobre a formação para aquilo que eu costumo falar. é, Em Angola nós temos muitos estudos. Hoje eu considero que já temos muitos estudos. Claro que não é o suficiente, mas temos muita pesquisa que fala sobre a educação em Angola. é. Só que a educação num todo é, é uma coisa. Agora, Uhum. trabalhar as questões específicas daquilo Sim, que da fazem educação. acompanhar a sua qualidade é Sim, outra coisa. Eu estou a é. falar, por exemplo, de políticas voltadas para a merenda escolar, para a questão salarial do corpo docente do ensino primário, secundário Uhum. e superior.
né? E também para o campo da EJA, por exemplo, sim, que é o meu campo de investigação. sim, sim, é já. E eu estou falando também, por exemplo, do movimento sindical, né? Que é É, aquele que veio assegurar o corpo docente. é. E, tipo, só para a gente pensar sobre essa questão do corpo, da organização sindical, claro que em Angola existem, né, inúmeros grupos sindicais, organizações Sim. sindicais, né? Acho que Mas o cada. Simprof é o nacional, Sim, sim, ou além dele tem um que é. é Bem, não diria que está acima, mas também que está ali a fazer o mesmo movimento. mais voltado para quê? É, Para. bem, Nós temos uma, assim, se eu não me engano, acho que temos uma central, sim, que é acho que eu não, agora que eu não lembro, né, mas assim, sim, é uma central, que é a União Nacional Sindical dos Trabalhadores, sim. uma coisa assim. Que o geral, Que é o geral, nós temos o sim, geral, e depois nós temos, por exemplo, alguns que são mais específico, específicos, né, que são independentes, sim, né, que tem uma que representa todas e tem outras que são mais sim. específicas. Então, o Simprof em particular só atua para a educação básica. Isso é uma coisa que devemos Ah, colocar em pauta. O entendi. Simprof ele é Não nacional, abrange o o ensino nacional superior não. dos três níveis, ou Não, não, não. primário, Não. secundário. Ah, eu pensava que. Não, o Simprof ele atua praticamente do básico, Sim, educação básica. Aqui no Brasil é sim, educação básica, que seria, que por é o exemplo, fundamental. é, Sim, seria, por exemplo, da iniciação até o sim. ensino médio. Ah, entendi, Ensino médio. entendi. Então, do ensino médio para frente já não é o Simprof. Ah, ok, é outra categoria Sim, então. é o sindical, né, sindical dos professores do ensino superior, Ah, por isso é que eu que é o costumo, Simpes. por isso é que a gente vê quando tem um movimento, né, desencadeado pelo Simprof, que Aham. o nível Superior. superior, né, a categoria dos professores superiores É, não aderem, não né? aderem, não Né? aderem. Nós vimos que, por exemplo, às vezes a paralisação Sim. Do, não, bem, afeta mais as categorias, os níveis inferiores, aí aham. o superior está funcionando normalmente. Porque são organizações sindicais independentes, né? Cada um atua na sua categoria, né? Defende seus interesses, Sim, e o Simprof praticamente atua para a educação básica. Isso porque eu acredito que não, assim, a gente não compreende por que não existe essa união sim, e realmente tem essa diferença, sim, mas eu acho que ambos têm desenvolvido um certo trabalho, né, sim, de paralisação, de negociação com o próprio Estado angolano, a fim de certa forma de trazer, né, que é aquilo que o Gilson já quer falar sobre essa melhoria, né, e vale aqui a frisar que, em particular, o Simprof ele não luta apenas pelo direito da remuneração, né? Tipo, sim, o Simprof não luta apenas para as pessoas serem bem bem, pagos, mas sim. primeiro é que devemos aqui Quer dizer, bem pago até quase que impossível, mas é, que tenham pelo menos o o mínimo mínimo garantido ou garantido, então garantido, assegurado, né? garantido, porque a gente vai aqui trazer o seguinte: em Angola, quando a gente fala sobre categoria dos professores, eles não são as categorias menos pagas, tipo assim, vamos Sim, supor, tipo, que os professores são pagos de uma forma, em relação a outras categorias, por exemplo, um sim, professor da educação básica e um faxineiro, de certa hum, forma aqui o professor ganha mais do que o faxineiro, sim, né? Por exemplo, estamos a falar de uma categoria de professor que não está sendo valorizado sim. de forma Adequada, adequada. Então, assim, digamos isso que, assim. exatamente, a gente já deve colocar isso em pauta, de que o Sim Prof realmente ele entra nessa questão de defender, Sim. não é? E aqui. E também é aquilo que eu costumo, desculpa te Ah, não, cortar, não, tá, que tá eu certo, tá certo. costumo, e aqui é uma fala bem importante que eu queria mesmo emendar com isso, que eu acho que é o seguinte, a sociedade civil angolana e não só, ela deve, porque assim, tem estudos que falam sobre isso e eu posso trazer esses, eu até Não, vou tá te certo, sugerir tá essa certo. leitura, Sim, tá? Eu acho importante que tem um autor aqui no brasileiro, no Brasil, no no Brasil. Brasil, perdão, que ele fala sobre isso, ele convida a sociedade civil. Na Ah, verdade, o Simprof, naquilo que eu posso estar a entender, é um corpo da sim, sociedade civil, ou seja, para não ser todo mundo. ah, Então, é um movimento que representa, é uma porque representação. não é impossível que haja uma conferência a nível nacional, né, onde pede-se a presença dos professores e vão todos, né? Sim, Nós temos agora 21 províncias, né? Então, sim,
o Simprof é uma categoria representativa. Exatamente. E o que eu tenho visto em Angola muitas das vezes é nós ainda como sociedade civil nós entendemos as coisas. Nós não temos uma cultura em Angola e se estamos a ter isso é recente de cobrar os nossos direitos, a efetivação dos nossos direitos. E eu venho tocando muito nesta tecla. Sim. Quando nós vemos um movimento em Angola, eu estou a falar isso porque eu pude fazer alguma pesquisa. Eu, antes de conversar com o Alberto, eu fui olhar um pouco sobre o Simprof. Eu fui vendo algumas coisas que estão disponíveis sobre o Simprof. E eu fiquei triste com aquilo que eu vi. Por quê? Porque nós, em Angola, eu constatei que em Angola, quando tem um movimento que reivindica alguma melhoria, que é assegurado na Constituição, porque a nossa Constituição, ela prega, ela anuncia que nós temos o direito, né? Não podemos confundir a cobrança da efetivação de um direito com o vandalismo. É certo que quando existe um movimento social e aquilo sai fora do controle, algumas coisas, vândalos podem, o vandalismo ali pode se fazer manifestar ou existir. Mas se a categoria de forma saudável, né, desenvolve um movimento social no sentido de falar aquilo que o nosso irmão traz, né, de melhorias, né, e não é só salarial. Eu acho que a sociedade deve abraçar isso. E assim, aqui no Brasil, por exemplo, eu costumo falar que aqui no Brasil a gente aprende muito, não apenas na sala de aula, mas vendo as coisas acontecerem fora da sala de aula. Né? Eu, por exemplo, eu estive aqui no Brasil, eu estou aqui há muito tempo, né? Não vou ser muito repetitivo, mas em 2019, aqui no Brasil, antes da pandemia, teve um movimento, acho que eu não estou a me lembrar bem o assunto principal, mas o movimento era de cortar os recursos públicos das universidades superiores, né? E depois eles também queriam